no Inferno Verde do Mato Grosso. O homem que teria sido a inspiração para a criação do personagem de Indiana Jones, um corajoso desbravador que foi em busca de uma cidade perdida. Eles desapareceram sem deixar rastro, levado pela crença inabalável de que as selvas brasileiras ocultavam uma cidade perdida há milênios. Um coronel britânico lançou-se, em 1925, à descoberta da origem da civilização sul-americana. Mato Grosso é um nome adequado para este estado do interior do Brasil, de densas florestas, cuja área é maior que França e Espanha juntas. Até a segunda metade do século XX, os únicos habitantes de suas impenetráveis florestas úmidas eram os índios, e poucos brancos haviam tentado explorar o território. Foi para esta região selvagem e úmida, povoada por espécies animais ainda desconhecidas dos zoólogos da época e por tribos indígenas cuja existência eram totalmente desconhecidas, que 3 exploradores tiveram a coragem de avançar em abril de 1925. Teriam então de enfrentar serpentes venenosas, peixes carnívoros, nuvens de insetos ferozes e recepções de natureza duvidosa por parte dos indígenas, tudo para encontrarem uma mítica cidade perdida, a que davam apenas o enigmático nome de Código Z. Rasgando o véu das selvas brasileiras, o coronel Percy Harrison Fawcett vivia, havia quase 20 anos, obcecado pela ideia de desvendar os mistérios da selva brasileira. Fora contratado pelo governo boliviano para fazer o levantamento da fronteira com o Brasil entre 1906 e 1909, e várias vezes depois disso voltara àquelas terras selvagens e hostis, conhecidas vulgarmente por Inferno Verde. 5 semanas depois de terem deixado a capital do estado, Cuiabá, o chefe do grupo escreveu à sua esposa, na Inglaterra, do agorento acampamento em que estavam, onde morreram ali os seus cavalos durante a expedição anterior, denominado Acampamento do Cavalo Morto. Esperamos atravessar esta região em poucos dias. Não tema qualquer insucesso. Foi esta, a última mensagem recebida do explorador da selva. Dado por várias histórias colecionadas ao longo de suas expedições, o coronel Fawcett alimentava cada vez mais o seu propósito de desbravar os mistérios das densas selvas da América do Sul. Os conquistadores espanhóis da América do Sul não tinham encontrado o fabuloso Eldorado, nem a terra das mulheres guerreiras chamadas de Amazonas, mas histórias a esse respeito não faltavam. Em 1911, surgiu a eletrizante notícia de que o americano Hiram Bingham descobrira Machu Picchu, a cidade perdida dos Incas nos Andes peruanos. Haviam outras cidades perdidas, disseram os indígenas a Fawcett nas suas explorações e levantamentos seguintes, o que o manteve obcecado pela ideia de encontrar novas cidades escondidas entre a densa floresta. No Chile, Fawcett havia ouvido falar de uma cidade dos Césares, ainda habitada, com as ruas calçadas em prata e os edifícios cobertos de ouro. Os habitantes dessa cidade, dizia-se, viviam felizes sob o domínio de um rei sábio. Uma propriedade mágica tornava-a invisível para os aventureiros indesejáveis vindos do exterior. No Rio de Janeiro, Fawcett encontrou um relato da descoberta em 1753 e há muito esquecida das ruínas de uma cidade monumental em pedra e que não havia qualquer indicação de que a cidade tivesse sido novamente visitada. Tendo então sido presenteado com uma estatueta esculpida em basalto preto, com 25 centímetros de altura, Fawcett levou-a a um psicômetro, indivíduo que afirma conseguir descobrir a origem de um objeto segurando-o nas mãos. Indubitavelmente foi a resposta. A estatueta provinha do continente perdido de Atlântida, trazida pelos seus habitantes, que, fugindo da destruição, tinham encontrado refúgio na selva brasileira, onde haviam construído uma grande cidade. Como o nome de tal cidade não era conhecido, Fawcett chamou-lhe de Código Z, por uma questão de facilidade. Era uma civilização mais antiga que a egípcia, aguardando que a descobrissem. Nem por um momento duvido da existência das velhas cidades. Escrevia Fawcett em 1924 ao preparar nova expedição. Desceu um véu entre os segredos da antiga América do Sul e o mundo exterior. Quem rasgasse esse véu faria progredir incomensuravelmente o conhecimento do passado. E Fawcett, aos 57 anos, sabia que era esta a sua última oportunidade de ser essa pessoa. No princípio de 1925, depois de obter fundos de diversas sociedades científicas e de vender antecipadamente a North American Newspaper Alliance,
A história das suas explorações e das suas eventuais descobertas, Fawcett estava pronto para a grande aventura. Com ele iriam apenas o seu filho Jack, de 21 anos, e um jovem amigo, Raleigh Rimmel. Estariam ausentes provavelmente até o fim do ano seguinte. Mas, caso não voltassem a sair do Inferno Verde brasileiro, não deveriam ser enviadas quaisquer equipes de salvamento. Pois se Fawcett, com a sua experiência, não conseguisse sobreviver, menos o conseguiriam quaisquer outros. Por esse motivo, recusou-se a revelar a rota exata da sua expedição. Quer atravessemos a floresta e dela regressemos, quer lá deixemos os nossos ossos a apodrecer. Uma coisa é certa. A solução do enigma da antiga América do Sul, possivelmente do mundo pré-histórico, poderá ser encontrada quando essas velhas cidades forem localizadas e abertas à investigação científica. De que elas existem, não tenho dúvidas. Dissera o Coronel Fawcett a Brian. E então partiu o Coronel Fawcett em mais uma de suas fantásticas expedições. Porém, dessa vez, ele nunca mais voltou. Indícios desesperantes. Em 1927, o filho mais novo de Fawcett, Brian, conheceu em Lima, capital do Peru, um viajante francês que, atravessando o continente de automóvel, encontrara um velho doente, aparentemente confuso, numa estrada de Minas Gerais, o estado brasileiro entre Mato Grosso e o Atlântico. O homem dissera chamar-se Fawcett. Como o francês nunca ouvira falar do explorador perdido, não insistiu com o desconhecido para que o acompanhasse. Brian não conseguiu juntar dinheiro para um grupo de socorro, e só no ano seguinte, a North American Newspaper Alliance enviou uma equipe, sob a orientação de George Diott, para investigar o desaparecimento de Fawcett. Um chefe nativo informou a Diott que havia visto um velho branco acompanhado por dois mais novos, ambos mancos. Viajavam para leste, em direção ao Atlântico. Durante 5 dias, pudera ver a fumaça das fogueiras dos seus acampamentos, mas depois deixou de ver vestígios deles. Diott regressou com a convicção de que Fawcett e os 2 homens mais novos tinham sido mortos pelos índios, mas a família do coronel recusou-se a aceitar tal conclusão. 4 anos depois, um caçador de peles suíço chamado Stefan Hatting regressou de Mato Grosso com a história de que o coronel Fawcett era prisioneiro dos índios. Brian soube mais tarde que um rapaz nativo mestiço afirmava ser filho de seu irmão Jack. Todos estes indícios, incluindo ossos apresentados como sendo de Fawcett, a nada conduziram. O destino de seu pai, concluiu Brian com tristeza, permaneceria um mistério e o enigma do código Z não seria decifrado. Não foi a ambição do ouro que levou o coronel Fawcett às florestas úmidas do interior do Brasil, e sim a procura de uma cultura perdida. E você, o que achou desta história? Acredita que possuem cidades perdidas nas florestas do Brasil? Deixe aí nos comentários e ajude nosso canal a crescer curtindo esse vídeo para que possamos trazer mais histórias como essa. Gratidão!